Fala pessoal, tudo bom? Professor João Custódio de volta aqui. Dessa vez a gente vai resolver um problema quentinho aqui da OBI de 2023. É o problema da toupeira, né? Do senhor toupeira, da fase um. E ele ocorreu no caso do nível 2 apenas, tá? Acredito também que tenha aparecido no nível sênior, mas até onde eu olhei, apenas no nível 2. Beleza? Para esse problema, a gente vai ter que envolver alguns conceitos de grafos, em particular da matriz de adjacências de um grafo, tá? A representação de um grafo por meio da matriz de adjacências. Então, antes de partir para a resolução, só lembrar de você aí que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí o que vocês acharam, colocar aí algum feedback depois no final do vídeo, tá? Para eu saber como melhorar também. Enfim, sem mais delongas, vamos lá para o enunciado, tá? Então vamos ler juntos, como de costume, a toupeira, né? É um problema da OBI. O senhor Toupeira é o prefeito de Morro Seco e, ao longo dos anos, mandou construir muitos túneis embaixo da terra, conectando salões de convivência que ele também mandou construir para a alegria de sua comunidade de toupeiras. Cada nível conecta exatamente dois salões de convivência distintos, e não há dois túneis conectando o mesmo par de salões. Túneis podem ser usados em ambas direções, ou seja, o túnel que conecta o salão A e B pode ser usado para ir de A para B ou de B para A. Os salões de convivência possuem identificadores únicos. O senhor Topeira agora quer incentivar que as topeiras de Morro Seco façam caminhadas para melhorar a saúde da comunidade. Para isso, preparou um caderno com várias sugestões de passeio pelo túneis e salões de convivência, em que cada sugestão de passeio é descrita como uma sequência de salões de convivência, que devem ser visitados estritamente na ordem dada. No entanto, o Sr. Topeira foi alertado de que algumas das sugestões de passeio estão incorretas, pois não são possíveis. A figura abaixo mostra um exemplo de salões de convivência e túneis, em que salões têm identificadores de 1 a 5, né? Então aqui a gente tem as bolinhas como sendo os nossos salões e os túneis aqui representados por túneis, né? Um passeio completo pela sequência dos salões 5, 3, 4, 3, 2 não é possível, tá? Mas o passeio composto pela sequência de salões 2, 3, 5, 4 não é possível, perdão. O 5, 3, 4, 3, 2 é possível e o 2, 3, 5, 4 não é possível, pois não existe túnel entre os salões 5 e 4. Então vamos ver aqui, ó. 5, 3 vai para o 3, 3 vai para o 4, do 4 vai para o 3 de novo e do 3 vai para o 2. Então esse primeiro é possível. O segundo é do 2, ele vai para o 3, do 3 vai para o 5, do 5 não dá para ir para o 4, tá? Então não é possível. Dado o mapa de túneis e salões de convivência e uma lista de sugestões de passeios, escreva um programa que determine quantas sugestões de passeio são possíveis, beleza? Então você vai receber de entrada esse mapinha, né? Só que de forma de string, e você vai ter que entender esse mapinha e dizer quantos passeios são possíveis. E como é que vai ser a nossa entrada aqui? Vamos ver. A primeira linha da entrada contém dois inteiros, S e T, indicando respectivamente o número de salões de convivência e o número de túneis. Então já vamos pausar aqui, né? E vamos ver aqui como é que é a entrada. Tá, a primeira linha, no exemplo aqui, são dois inteiros. Aqui é o S, aqui é o T. O S é igual a 5 e o T é igual a 6. Beleza. Salões são identificados por inteiros de 1 a S. Perfeito, né? No máximo tem S salões, então vai de 1 a S. Cada uma das telinhas seguintes descreve um túnel e contém um par de inteiros X e Y, que indica o túnel que conecta os salões X e Y. Ou seja, cada uma das linhas seguintes vão ter dois inteiros e vai ser, digamos, a origem e o destino de cada túnel, tá? A origem e o destino. Lembrando que é a origem e o destino e vice-versa, né? Porque os túneis aqui são de mão dupla. Beleza? Tanto tu vai como tu volta. Aqui, beleza. A próxima linha da entrada contém um inteiro P, que indica o número de sugestões de passeio. Cada uma das P linhas seguintes
descreve uma sugestão de passeio e inicia com o inteiro N, que indica o número de salões do passeio, seguido de N inteiros, CI, indicando a sequência de salões do passeio. Então, beleza. Depois do nosso mapa, né? Essas primeiras linhas aqui com 2 inteiros, elas descrevem o nosso mapa, né? A primeira é a quantidade de salões e a outra descreve os túneis entre os salões. E as demais falam dos passeios que são sugeridos, tá? Então aqui ela fala que vai sugerir 2 passeios e o primeiro passeio ele passa por 5 salões, né? E o outro passeio ele passa por 6 salões. É até cacófono, né? Falar passeio passa, mas beleza. Então, vamos lá. Vamos agora partir para a nossa codação. Beleza, galera? Vamos trocar aqui, como de costume, trocar minha posição na tela. E é isso. Vou colocar aqui no full screen, que eu tinha esquecido. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? Nós temos, voltando aqui ao que a gente tinha visto, a primeira linha é a entrada ST. Então, ST vai ser lido daqui. A gente vai ter S e T. A gente vai entrar no input. Beleza? Só que esse input ele vai vir separado, né? São 2 coisas. Vai ter no split. E se eu colocar assim, o S e o T vão estar como string, né? Que é o default, que a gente já sabe que é assim. Então, para não ficar como string, o que nós vamos fazer? Tá? Beleza. Então, assim, o que ele faz? Ele dá o split, separa os valores, né? E converte cada um dos valores para inteiro, tá? Isso aqui é equivalente ao fazer algo do tipo assim, certo? Linha 1. Beleza, é equivalente a isso daqui, tá? Então, para a gente não ter que fazer esse trabalho todo aqui, ou então ter que simplesmente ler o S, o T e copiar, então a gente faz isso aqui que a gente economiza código, beleza? Vai ser mais simples. Então, o que a gente faz nessa primeira linha? A gente vai ler o S e o T. Não precisa comentar, tá bem claro o que ele faz, né? Vamos continuar. Depois, agora sim, ele vai ter que ler uma série de linhas, né? E interpretá-las, né, como o início e o fim de cada aresta, né? De cada caminho. Certo? Então, vamos lá. Até dei um spoiler aqui do nosso conceito de grafos. Então vamos lá. O T, ele diz o número de túneis, né? O S é o número de salões. E o T é o número de túneis. É o número de salões e o número de túneis. Então, como a gente vai ler agora túneis, né? O que a gente vai fazer nesse exato momento? A gente vai fazer alguma coisa que vai dar um for e in range T. E daí nós vamos ler cada uma dessas linhas, né? Então vamos pensar aqui início e fim. O mesmo esquema. Beleza? Show de bola. Pô, professor, mas desse jeito aí não faz nenhum sentido. Tá, realmente não faz nenhum sentido esse for aqui que eu tô fazendo, porque ele não tá fazendo nada, tá? Eu tô basicamente colocando para ele ler cada uma das linhas e não fazer nada com isso. Pera que a gente vai chegar aí, tá? Então, vamos lá. Coloquei para ele ler cada uma dessas linhas. E em seguida,
ele, depois de ler cada uma das linhas, ele vai ler um número P, né? Ele vai ter aqui um P. Que ele vai ler. E, novamente, ele vai repetir aqui P vezes agora, né? Para ler as próximas linhas, tá? Então, vou colocar aqui como passeio igual a e vamos colocar aqui para interpretar tudo como inteiro também, tá? Beleza, então tá assim. Tudo bem, por enquanto ele está só lendo e convertendo para inteiro, não está fazendo nada. Vamos pausar aqui porque a gente já fez ele ler tudo, já está lendo todas as entradas. Então agora vamos entender o que a gente vai fazer, tá? Vamos passar agora pelo conceito de grafos. Então vamos voltar aqui para o ScaleDraw e eu vou voltar com a minha imagem para o outro canto para melhorar aqui a nossa visualização, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora indo para o conceito de grafos, tá? Se você já sabe bem o conceito de grafos, pula essa parte aí, adianta o vídeo, vai para a parte que eu continuo codando, tá? Mas vamos dar uma paradinha agora para pensar o que são grafos. De uma forma bem simples, porque as aulas que eu gravo aqui de exercício, eu foco no exercício, não é no conceito, tá? De uma forma bem simples, grafos são um conjunto de bolinhas e retas, tá? Bolinhas e retas, pô, que bela definição, bem formal, né? Não, né? Então vamos ver aqui, é mais ou menos que nem isso daqui, né? Exatamente isso daqui é um grafo, no caso. É um conjunto com bolinhas e retas, são túneis. Beleza, então o que são essas bolinhas, tá? Vamos colocar aqui, grafos. Ele vai ser um conjunto de bolinhas. Vai ter uma bolinha, vai ter outra bolinha, vai ter outra bolinha, outra, etc. Bolinhas. E tem umas retas aqui que pode estar ligando uma bolinha a outra. Beleza? É melhor aqui mesmo. Tem uma bolinha a outra sendo ligada aqui. E cada uma bolinha dessa daqui, ela tem um identificador, tá? Elas não são espelhadas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. O que é o grafo? Ele é o conjunto de bolinhas e retas. O que são essas bolinhas? As bolinhas, de uma forma mais formal, né? Nós chamamos de vértices ou nós, beleza? Então bora escrever aqui nós ou vértices, tá bem? Essas bolinhas aqui são os nós ou os vértices. E o que liga duas bolinhas do nosso grafo? Isso aqui são as arestas, tá? Arestas de um grafo ou os caminhos, tá bom? Beleza? Então é basicamente isso. Um grafo, ele vai ser de uma forma um pouco mais formal agora, tá? Um G, ele vai ser definido como um G, que é uma combinação aqui de um conjunto V de bolinhas e um conjunto E de linhas, né? Ou seja, um conjunto V de vértices e um conjunto E de arestas, tá bom? Então vamos lá, essas arestas, elas sempre vão ter que ligar de um vértice ao outro, tá? Então elas vão ser um par ordenado. No nosso caso, o par não é ordenado, né? Porque 1, 2 implica que também faz 2, 1. Beleza? Entenderam? Tipo assim, imagina que são cidades, tá? Então eu já vou passar por uma abstração aqui da situação de cidades. Imagina que essas bolinhas são cidades. E esses caminhos, tá? São rodovias da cidade. Beleza? A gente poderia, não é o nosso caso, mas a gente poderia
ter uma rodovia de mão única aqui do 1 para o 3, certo? Mas, no caso em que foi dado na questão, a mão do 1 para o 3 implica do 3 para o 1, tá? Então, beleza. Então, vamos considerar isso daqui como sendo esses grafos, tá? Então, a gente tem um conjunto de vértices e tem esses vértices se relacionam, né, entre si por meio dessas arestas. Você pode pensar também como um polígono, né? Cada cantinho do polígono, que é determinado pelas arestas, é um vértice e liga entre elas aresta. A ligação entre os vértices são arestas, né? Note que não necessariamente todos os vértices vão estar ligados aqui. Posso ter um vértice que não vai estar ligado, tá bom? Beleza. Então, acho que já dá para a gente ter uma noção aqui de grafo. E vamos pensar aqui nas representações que a gente pode ter do grafo do ponto de vista computacional. A primeira que a gente pode pensar aqui é essa exata representação que nos é dada, né? A gente tem um total de vértices e, além do total de vértices, a gente tem o total de arestas e o conjunto de arestas, tá? Então, vamos pensar como que é essa representação que nos é dada diretamente. Então, vamos lá. Representação de grafos. A nossa primeira, que nós vamos chamar aqui de uma lista de adjacências, tá? Não liguem muito pro nome agora. E daí, como é que ela vai ser, tá? Então, eu sei quantos vértices eu tenho, né? No caso não tenha ficado claro, tá? Nessa situação análoga, cada vértice do grafo é um salão e cada caminho é um túnel, beleza? Então, cada vértice do grafo eu vou representar por uma posição aqui, beleza? Eu sei que cada vértice vai ter uma posição. 4, falta mais um. 5. Beleza? E a cada um dos vértices, eu vou ter aqui uma associação de outros vértices que vão estar ligados a ele, beleza? Então, como que eu faria para montar aqui a lista de adjacências, dado a entrada? É relativamente tranquilo, né? É até intuitivo você pensar como que a gente faz isso. Então, vamos colocar a numeração aqui, né? Melhor escrever. 1, 2, 5, né? Vamos pensar nesse caso aqui do desenho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E daí na primeira linha lá, vamos ler as arestas nesse sentido aqui, tá? Daqui para cá e depois para cá. Na primeira linha vai estar 1, 2, beleza? Então eu vou olhar aqui a lista de adjacências, vou olhar, opa, entre o aresta 1, 2. Então quer dizer que o vértice 2 está ligado ao vértice 1, tá? O vértice 1 está ligado ao vértice 2. Eu vou colocar um 2 aqui e um aqui. Beleza? Vou olhar o primeiro e vou olhar o segundo. Aí depois eu vou para o 2. O 2 está ligado a 1 e está ligado ao 3. Então eu vou colocar no 2, vou colocar que está ligado ao 3. E o 3 ele está ligado ao 2, né? O 2, além de estar ligado ao 3, está ligado ao 5. Aí eu vou aqui e coloco o 5. E o 5 está ligado ao 2 também, tá? Depois eu vou para o 3 aqui. O 3 já está ligado ao 2, eu já sei.
ele está ligado ao 4. Então, no 3 eu completo aqui com 4. E se o 3 está ligado ao 4... Se o 3 está ligado... Nossa, meu Deus. Vou fazer o 4 assim. Se o 3 está ligado ao 4, o 4 está ligado ao 3, tá? E além do 4, o 3 está ligado ao 5 também. O 3 está ligado ao 5. E se o 3 está ligado ao 5, o 5 está ligado ao 3 também. Beleza? O 4 agora está ligado ao 3 e o 5 está ligado ao 3. Então, esse seria um exemplo de lista de adjacências, tá? Isso daqui é a forma mais intuitiva, porque é basicamente como a gente recebe, nesse caso do problema, a informação, né? A gente recebe aqui o 2 está ligado ao 3 e o 3 está ligado ao 2. É o que essa linha aqui me diz. Da outra linha fala o quê? Que o 3 está ligado ao 4 e que o 4 está ligado ao 3. A outra fala que o 4 está ligado ao 2 e o 2 está ligado ao 4. E assim por diante, até que um está ligado ao 2 e o 2 está ligado a 1. Beleza? É isso que a linha me diz. Então, essa forma é uma forma correta de a gente representar o gráfico, mas para o nosso problema ela não é a melhor forma de fazer essa representação, tá? A melhor forma para resolver esse problema vai ser a matriz de adjacências, tá? E é ela que a gente vai utilizar para resolver. Então vamos lá, vamos falar agora da matriz de adjacências. Mas antes saibam que eu vou voltar aqui para comparar depois com a lista de adjacências e explicar para vocês por que a gente usa a matriz e não a lista de adjacências desse problema, tá? Então vamos falar agora sobre a outra representação dos gráficos, a outra forma de representação, que é a tal da matriz de adjacências. Beleza? Como que é a matriz de adjacências? Qual que é a ideia da matriz de adjacências? É bem simples e é bem intuitiva, tá? Eu diria até que é mais intuitivo do que a lista, se não fosse por conta dessa entrada, que é essa indução que o problema faz para a gente pensar. O que é a matriz? Bom, lembra aqui da definição do grafo? O grafo é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, tá? Que ligam esses vértices. Então, vamos lá. Se é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, então, quais são as duas situações que um vértice pode estar em relação ao outro? Ou ele está ligado, ou ele não está ligado. E a aresta é sempre de um vértice para o outro. Então, o que a gente vai fazer? Pega uma matriz. Vamos ser mais inteligente aqui, né? Vamos copiar isso daqui. A gente vai pegar uma matriz aqui. E vamos pensar que nem a lista aqui, tá? A gente vai colocar nas linhas, cada ponto das linhas aqui é como se fosse a origem da aresta, tá? E cada coluna, né, cada coordenada da coluna vai ser o destino da nossa aresta. No nosso caso, como eu já mencionei anteriormente, as mãos das rodovias, né, que as arestas representam, são sempre mão dupla, beleza? Então não tem essa questão de ir e não voltar. Sempre que vai, volta, beleza? Então vamos colocar aqui os índices dos destinos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o que a gente vai colocar aqui é origem, tá? E destino. Beleza? Então, o que vai acontecer? Cada posição dessa, ela vai basicamente me dizer o seguinte: existe uma aresta que sai, ou seja, que tem origem no vértice 2 e sai para o vértice 4, eu vou olhar nessa matriz e vou ver qual que é o número que vai estar. Se esse número for 0, quer dizer que não existe essa aresta, tá? Que não existe esse caminho
do salão 2 para o salão 4. Não existe esse túnel. Se existir, ao invés de 0, vai ter um 1 aqui. Beleza? Então, vamos pensar aqui como que a gente representaria esse grafo aqui do desenho. Não, desenho não, melhor não. Esse grafo aqui do exemplo 1, beleza? Do exemplo 1. Então vamos lá, ele tem 5 vértices, né? O S é o total de vértices, é o total de salões, e vai ter 6 arestas. Beleza. Inicialmente, tá? Inicialmente vamos considerar que esse vazio aqui é basicamente zero, é um monte de zeros, né? Podemos até colocar direto aqui como sendo zero. Cada valor desse sendo 0. Beleza? Cada valor desse inicialmente é zero, porque de início, quando a gente começa a ler aqui a entrada, a gente sabe apenas que os vértices existem. Então, se os vértices existem, eu só posso supor que não tem mais nenhuma aresta, tá? Eu só vou dizer que existe um túnel entre dois salões se as minhas próximas linhas da entrada disserem, olha, tem um túnel do salão 3 para o salão 4, beleza? É que nem essa terceira linha que fala. Então, vamos lá. 5 vértices, 6 túneis. Show de bola. A primeira linha, em seguida, vai dizer o seguinte, olha, tem um túnel saindo do salão 2 para o salão 3, tá? Então, sai do salão 2 para o salão 3. O que eu vou fazer? Vou aqui na linha 2, coluna 3, e vou dizer, olha, tem uma aresta aqui, tá? Existe um túnel aqui. Mas, tenho que lembrar o quê? Se sai do 2 para o 3, então sai também do 3 para o 2. Beleza? Então eu vou na linha 3, coluna 2, e coloco um 1 aqui também. A próxima linha, do 3 para o 4. Sai do 3 para o 4. Coloco 1. E se sai do 3 para o 4, sai do 4 para o 3 também. Certo? Onde era 0, fica 1. Agora, do 4 para o 2. Do 4 para o 2, 1. E se sai do 4 para o 2, também sai do 2 para o 4. Agora, do 3 para o 5, certo? Sai do 3 para o 5. Ou do 3 para o 5. E se sai do 3 para o 5, sai também do 5 para o 3. Beleza? E agora, do 1 para o 5, certo? Sai do 1 para o 5. E se sai do 1 para o 5, sai do 5 para o 1 também. Tá? E agora, do 1 para o 2. E se sai do 1 para o 2, vai sair do 2 para o 1 também. Beleza? Pessoal, se você já sabe um pouquinho de matriz, mesmo no conceito matemático, tá? Para um pouquinho e pensa, você vai perceber que dessa forma, sempre quando a gente tem os túneis, todos os túneis, né? De mão dupla, né? Que vai e volta, a gente vai sempre ter essa matriz de adjacências como matriz simétrica, beleza? Ela sempre vai ser simétrica. Professor, outra coisa.
E a diagonal aqui, esse caminho aqui do 1 para o 1, do 2 para o 2, do 3 para o 3, do 4 para o 4, do 5 para o 5. Bom, existem alguns grafos que podem ter isso, tá? Mas no caso dessa questão, a questão, o enunciado, né, ele avisa explicitamente que sempre um vértice do passeio vai ser diferente do seguinte. Então, ele nem testa essa questão. A gente nem precisa verificar isso, certo? Então, a gente poderia até pensar que se está no 1 para ir para o 1, ele vai continuar lá, né? Vai ter um caminho. Mas não necessariamente é bem assim. Enfim, vamos deixar essa diagonal aqui tudo com zero, porque o enunciado avisa para a gente que não precisa nem se preocupar com isso, tá? Então, ok, vamos continuar aqui a tratar o nosso exemplo 1, ainda dessa forma gráfica, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu já li todas as arestas, né? Já armazenei elas na minha representação da matriz de adjacências. Agora eu vou ter só que ler os passeios e verificar se eles vão ser possíveis ou não, tá? Então eu li lá quantos passeios vai ter, li aqui a primeira linha, vão ter uma sequência de 5 vértices, né? De 5 salões, e a primeira é do 5 para o 3. Vamos verificar se existe caminho do 5 para o 3? Como que eu tenho que fazer para verificar se existe o 5 para o 3? Ora, é só chegar aqui na minha matriz de adjacências, linha 5, coluna 3. Tem caminho? Tem. Ok. Qual é o próximo? É o 4. Então, no 3, eu vou para o 4. Então, origem 3, destino 4. Tem caminho? Tem. Qual que é o próximo? Depois do 4 é o 3 de novo. Tá? Se tem do 3 para o 4, né? O 4 para o 3 tem também. Beleza? Depois do 3 é o 2. Vamos olhar aqui. Origem 3, destino 2. Tem. Ok, show de bola. A seguinte, vamos lá. Começa no 1, vai do 1 para o 2. Do 1 para o 2 tem? Sim, tem. Do 2 vai para o 3. Do 2 para o 3 tem? 2, 3. Tem sim. Beleza? Do 3 vai para o 5. Origem 3, destino 5. Tem sim também. Agora vamos ver do 5 para o 4. Origem 5, destino 4. Opa, não tem, porque tem um 0. Beleza? Então, como vocês podem perceber, é olhar direto na tabela. Eu recebo uma origem e um destino, eu vou lá e de uma vez já sei onde que está lá, tá? Então, o meu tempo de acesso para acessar isso na memória é constante, tá? Eu sei exatamente onde que está guardado. E é nisso que a gente vai comparar a matriz de adjacências com o caso da lista de adjacências, tá? Eu vi muita gente que acabou fazendo pela lista de adjacências, porque era mais intuitivo, era isso que ou coisa parecida com isso, né? Que a entrada induz a gente a fazer, mas qual que é o problema da lista de adjacências, tá? Vamos pensar aqui no pior caso, para a gente entender. Imagina, no pior caso, em que nós vamos ter isso daqui, tá? Nós vamos ter os N vértices. E daí, eu peço para verificar se existe uma conexão do vértice 1, por exemplo, para no vértice N, certo? Ora, eu não sei quantas arestas tem aqui. E pela nossa restrição, pode ter até 1000 vértices, tá? E o número de arestas é bem grande, né? Que pode ter aqui. Acho que não saiu exatamente bem formatado aqui, mas o número de arestas é bem grande. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, que vai ter muitas arestas nesse primeiro vértice aqui que a gente foi atrás. Vai ter no máximo um total de n-1 aresta, né? No máximo vai ter uma aresta para cada um dos outros vértices. E aí eu quero saber se esse vértice ali ele está, perdão, se aquela aresta saindo do vértice 1 para o vértice N existe ou não, certo? Vamos pensar nesse caso que o vértice 1 tem n-1 arestas, tá? Beleza?
no total de N versos que a gente vai ter, ou S salões, tá? O total de N versos que a gente vai ter, ele vai ter N menos 1 arestas desse verso 1, que é o máximo que ele pode ter. Ora, se eu quero verificar, na pior das hipóteses, eu vou ter que verificar da primeira opção da minha lista de adjacências até a última. Beleza? Então eu vou ter que verificar N menos umas posições. Então, a cada vez que eu acessar, eu posso ter que verificar N menos 1 valores. E isso, quando a gente estiver nos limites, né, dos tamanhos, quando for o N igual a 1000, e tiver N quadrado quase aqui de arestas, tá? Isso pode ser bem custoso. Enquanto que na matriz de adjacências, eu acesso lá direto e verifico direto se já existe ou se não existe. Beleza? Estão convencidos? Ficou claro? Se não ficou claro, comentem, que eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor isso aí, tá? Então, de posse de que a gente já entendeu por que a matriz de adjacências é a melhor representação, vamos voltar lá para a nossa resolução, tá? O nosso código. Beleza. Então, depois que a gente leu o S e o T, nós vamos pensar em construir a nossa matriz de adjacências. Para construir, que nem no desenho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar a nossa matriz, certo? Inicializa a matriz de adjacências. Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro aqui uma linha, né? Uma variável auxiliar, L, linha. A gente vai ter um S, tá? Então, a gente vai criar aqui uma lista de S zeros, né? E daí a nossa matriz de adjacência, que vai ser basicamente uma lista de S linhas de S zeros, tá? A gente vai colocar como sendo L. Beleza? Essa observação aqui é bem importante, tá? Que se você não fizer isso aqui, ele vai simplesmente repetir a entidade da linha. E quando você alterar um valor em uma linha, ele vai alterar o valor na outra linha também, porque na verdade elas vão ser a mesma linha. Então, coloque essa cópia, tá? Para ser a cópia. Então, enfim, se é a mesma coisa. Escrevi errado. Tá? E daí nós inicializamos a nossa matriz de adjacências, tá? Então, dessa forma que está aqui, a gente tem a nossa matriz toda em zeros, tá? Tudo em zero. Completo em zero, matriz S por S, que é o número de vértices, né? O número de salões, S por S, e ela está toda em zero, porque de início a gente assume que não tem nenhum túnel entre os salões, beleza? E daí o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai percorrer os túneis, né? Percorre a lista de túneis, né? A lista de túneis. E armazena na matriz de adjacência, né? Beleza? Então, para o I aqui no total de túneis, a gente vai ter um início e um fim. No caso em que o túnel entra, né? Tem um início e tem um fim. O que a gente vai fazer? A gente vai lá na matriz de adjacências, na posição do início, né? Na linha do início e na coluna do fim, a gente vai colocar 1. Tá certo isso? Pausa e pensa por que tá errado, tá? Pensou? Sabe por que tá errado? Indexação, tá? O início e o fim, eles são lidos direto da entrada. E de acordo com a convenção que está aqui, começa a contar no 1, tá? Não começa a contar no 0, começa a contar no 1. E o Python, a gente sabe que é uma linguagem indexada a 0, tá? Então, o que a gente vai fazer? Início menos 1 e fim menos 1, tá? O que mais que está errado?
a matriz ela é simétrica, tá? Então, a gente vai ter que fazer isso daqui também. Beleza? Do início para o fim. Então, vai também do fim para o início, tá? É isso. Então, a gente vai do início para o fim e do fim para o início. Toda vez que eu li aqui e encontrei início e fim, eu vou lá e altero na matriz de adjacência. Show de bola? Então, tranquilo. Olha só como é tranquilo isso. A gente sabendo esse conceito, essa representação do gráfico, é muito tranquilo da gente construir essa matriz de adjacências, tá? Então, depois, o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar os passeios. Tá bom? Então, a gente vai verificar os passeios. O P é o total de passeios, né? Melhor colocar até isso aqui, verifica os passeios. E para cada um desses passeios, a gente vai verificar se eles são possíveis ou se não são possíveis, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai pensar agora? Vamos pensar em como que a gente vai verificar se eles são possíveis ou se não são possíveis. Eu li a linha do passeio, né? Eu tenho tanto de vértices que a gente tem lá, de tanto de vértices que são percorridos, né? E eu tenho a sequência dos vértices. Então, como que eu vou verificar? Eu vou simplesmente passar por um loop, né? Novamente, um for e in range. Só que dessa vez, lembre-se que a primeira posição é o número de elementos da linha, da nossa lista, daquela linha. Então, eu não vou começar na primeira posição, que a primeira posição é 0. Eu vou começar na segunda posição, tá? Então, vai ser daqui até o passeio na posição 0, tá? Por que a posição 0? Porque é o tamanho do passeio. Eu sei que é isso. E daí, como eu vou verificar se a aresta existe, né? Se o túnel existe, né? Eu vou verificar basicamente com if. Como é que eu vou verificar isso? Eu vou na minha matriz de adjacências, na linha do meu início aqui, né? Que no caso vai ser passeio na posição I e passeio na posição I mais 1. E vou verificar se isso aqui vai ser igual a 1, tá? Se é igual a 1, eu vou colocar, tipo assim, existe. Tá? Pense aqui sobre o que está escrito e me diga se tem de novo alguma coisa errada. Pausa o vídeo e pensa se tem alguma coisa errada. Dica, tem uma coisa errada, tá? E a mesma coisa errada que está lá em cima, tá? Que eu falei. O passeio aqui, da forma que está guardado, da forma que ele é mostrado, ele é indexado a 1. Então, sempre tem que lembrar, se está indexado a 1, de botar para indexado a 0. Então, subtrai menos 1 aqui e menos 1 aqui, tá? Agora, a gente está com um código que não resolve ainda nosso problema, mas, de fato, ele está verificando ali se existe cada uma das arestas, tá? Beleza? Pensa um pouco no código aí, se quiser copia, roda o código, vê se está tudo certinho. E agora nós vamos, de fato, agora para resolver o que nos é pedido, tá? O que a questão pede para a gente? Ela pede, o programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que é o número de sugestões de passeio que são possíveis, tá? Então, de início eu tenho um número de sugestões de passeio, que é o P, e eu quero ter um número de passeios possíveis. Então, eu vou chamar aqui uma variável, vai ser o nosso contador, de possíveis. E esse número de passeios possíveis vai começar com o número de passeios sendo igual ao número de passeios sugeridos. Por que isso? Qual que é a ideia? Ao invés de verificar se o passeio é possível ou não, ou seja, ao invés daqui se eu verificar se o túnel existe, no caso, eu vou verificar se o túnel não existe, que é basicamente a mesma coisa. Mas sempre que o túnel não existir,
o passeio não é possível, né? É até mais fácil, né? Porque se a gente tem uma sequência de vértices em que existem todos menos um, então o passeio não é possível. Então é bem mais fácil sempre a gente verificar se existe algum túnel não existente, para verificar se o passeio é possível ou não. A existência de N túneis existentes, né, no passeio, não implica que aquele passeio ele é possível. Se tiver um único que não existe, certo? Então o passeio não é possível. Então vamos lá, acho que a gente deu uma devagada aqui, né? Vamos continuar. Então os possíveis começa com P, nosso contador começa com P. Beleza? E daí o que vai acontecer? A cada vez que eu verificar aqui, ao invés de eu verificar se é 1, eu vou colocar para verificar se é 0. E daí, cada vez que for 0, o que vai acontecer? O passeio não é possível, tá? Então, o meu contador de passeios, né? No caso é possíveis, vai receber, vai ser menos igual a 1, né? Vou decrementar ele em 1. E uma vez que não existe um túnel, então eu não preciso nem continuar verificando. É só dar um break aqui, tá? Eu já posso ir verificar a próxima linha. O break, para quem não está acostumado, ele simplesmente quebra o loop que está imediatamente acima. Então, se eu dou um break aqui, ele vai quebrar esse for aqui, que está imediatamente acima desse if aqui. Beleza? E é isso que acontece. Pronto, ele já está contando, tá? E no final, é só você chegar aqui e colocar print possíveis. Beleza? Podia até colocar P possíveis, talvez seria um nome melhor, tá? Isso aqui já vai exibir aquilo que a gente quer. Ah, professor, eu achei interessante aqui, só uma curiosidade, tá? Eu achei esse igual a 0 aqui, eu poderia não colocar igual a 0, poderia colocar só assim. Poderia, tá? Poderia, porque a gente sabe que o 0 ele é interpretado como falso, certo? É interpretado como uma booleana. E o 1 é interpretado como true, no caso, né? Os números, qualquer número diferente de 0, no caso, vai ser interpretado como true. Então, nesse caso, se eu colocar um not aqui, vai ser equivalente. Mas, por clareza, né? Também porque vai ser basicamente a mesma coisa, a gente vai colocar aqui uma verificação se é igual a 0, tá? E é isso, vamos rodar aqui o nosso código e a gente vai verificar que vai dar tudo certo, beleza? Corrigindo aqui uma coisa, né? Na realidade não vai dar certo porque eu deixei passar isso daqui, tá? Eu saí tacando input split aqui em tudo e esse daqui não tem split de nada, tá? Até inclusive eu não posso tacar esse int aqui. Então, importante ter verificado assim. E beleza, e agora sim vai dar tudo certo, tá? Agora, antes da gente testar, né? Vamos mudar aqui novamente minha posição na tela para poder a gente ficar vendo o que está saindo, tá? Então, de fato, agora vamos olhar o nosso primeiro exemplo de entrada aqui, tá? Nosso primeiro exemplo de entrada. Vamos copiá-lo. Bota para rodar. Botamos para rodar. E a saída, vamos ver, deu 1, certo? Show de bola. Agora vamos olhar o nosso exemplo de saída 2, certo? Vamos copiar aqui. Deu 2, que era exatamente o que nós queríamos. E agora o nosso exemplo 3. Verificando aqui o nosso teste de sanidade. Certo? Deu isso aqui. Show de bola. A gente poderia aqui pensar um pouco aqui sobre os casos limite, né? Colocar os limites aqui do número de vértices. Eu acho que não é bem o caso. Não vai mudar nada se eu colocar 1000. E eu também não vou sair escrevendo 10 a sexta aqui, 1 milhão de arestas, né? Não vai mudar também muita coisa, certo? Enfim, esse total de inteiros também é um caminho. Ele vai ser menor que o S, né? Que a gente vai ter. E é isso, pessoal. O problema está resolvido.
Comentem aí o que vocês acharam. Peçam vídeos de outros exercícios que vocês acham válidos. Pode ser de qualquer nível. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram. Valeu!